ouvintes e telespectadores, boa tarde, bem-vindos, meus caros, a mais um podcast semanal dessa web rádio Fraternidade Universal. Hoje nós estamos aqui com o irmão sacerdote presbítero Isócrates e abordaremos o tema reencarnação e vida em outros planetas. Um tema, meus queridos e estimados ouvintes, extremamente importante na nossa vida diária, porque muitos são os nossos questionamentos sobre a vida na Terra, as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades, e esperamos neste nosso debate, nessa nossa conversa da tarde de hoje, muito ser elucidativo e trazer para cada um a sua necessidade de entender o seu processo evolutivo como espíritos, as suas dificuldades e o seu caminho, que poderá ser, muitas das vezes, esclarecido, elucidado através desse nosso debate, seja no dia de hoje, em frações, sejam na sequência. Bem, podemos então iniciar, meu caro irmão? Pois não, irmão. Eu agradeço por estar aqui. Como o tema hoje é reencarnação e vida em outros planetas, é um tema muito brilhante para o momento, principalmente para os espíritas, espiritualistas e reencarnacionistas. A reencarnação é uma doutrina, um conhecimento milenar, se perde no tempo. Lá na antiga Atlântida, que a ciência ainda não aceita a existência desse continente, mas na antiga Atlântida já se falava em reencarnação. Veio caminhando pelo tempo, ao longo desse tempo todo, chegamos aí no princípio do Velho Testamento. Vamos ver lá os antigos profetas, aqueles profetas que falavam sobre vida após a morte. Temos lá um grande profeta, na qual nós temos muito a ver com a nossa existência espiritualista no dia de hoje, que foi o profeta Elias. Ele, mais ou menos no século 9 a.C., depois de Moisés, ele procurou levar àquele povo o conhecimento dele sobre a espiritualidade. Mas não parava por aí. No futuro, que para nós é no passado, ele reencarnou como João Batista. E João Batista foi bem dizer, um profeta também, mas não um profeta daquele como nos Velhos Testamentos. Ele veio para trazer a presença do Cristo ao nosso planeta. E o próprio Jesus falou sobre ele, que o profeta Elias já havia reencarnado, ou já havia vindo ao nosso mundo, e ninguém conheceu. Ele se referia a João Batista, que era o
profeta Elias reencarnado. E vejam só, a reencarnação ela não se fundamenta tão somente aqui no nosso planeta. Se espraia por vários outros orbes terrestres e por vários outros orbes que estão para além do nosso sistema solar. Também existe a lei da reencarnação. Basta dizer que no livro que fala sobre os capelinos, eles falam que os capelinos vieram para o nosso planeta porque ainda não existia o conhecimento da lei da reencarnação dentro desse povo. Houve uma guerra muito grande, um desentendimento entre as nações naquele tempo, e os capelinos que não estavam vibracionalmente adaptados ao planeta tiveram que renascer aqui no nosso planeta Terra. Chico Xavier fala, porque fizeram uma pergunta a ele: como que nós podemos conhecer que nós somos de outros planetas, somos capelinos? Aí o Chico respondeu: todo aquele que acredita fielmente, de coração, na lei da reencarnação, vieram de lá. Existe, é claro, alguns capelinos aqui no nosso planeta que não entraram ainda dentro da harmonia, desse plano puro que nós temos, porque eles ainda começam a fazer novas coisas ruins. Muitos desses homens dirigentes de nações, muitos deles são de lá, mas não aprenderam. A religião deles está longe, como está longe também a religião muito longe dos irmãos que moram lá no hemisfério norte. O hemisfério norte, de um modo geral, está muito longe da religiosidade. Europa, principalmente. E por isso muitas coisas irão realmente nesse final de século ou nesse início de século acontecer muitas coisas que irão mudar o pensamento e o sentimento deles. Irmão, então, do ponto de vista espiritualista, do ponto de vista prático, objetivo, a reencarnação em si, vista como, entre aspas, uma ferramenta, algo dessa engenharia espiritual, visa exatamente o quê? O que o senhor poderia nos falar? Realmente, a reencarnação, ela visa... Por quê? Nós estamos no mundo físico. O nosso mundo realmente não é o plano físico. Nós ouvimos isso várias vezes de muitos espiritualistas, principalmente de espíritas, que a nossa residência está lá no mundo espiritual. Mas o mundo físico é um mundo grosseiro que tende realmente a se tornar melhor. Mas no mundo físico, a grosseria da matéria densa, física, faz com que nós, na reencarnação, soframos de tal forma que nós vamos, aos poucos, dominando a matéria. Porque uma das finalidades principais do ser humano encarnado é dominar o físico. Na medida em que vai dominando o físico, ele vai se espiritualizando.
Então nós poderíamos raciocinar que muitas das vicissitudes, das dificuldades que o ser humano passa, os povos de uma forma geral, as criaturas, segundo o Espiritismo, na verdade, esse enfrentamento tem um objetivo maior. E qual seria esse objetivo? Claro que tem. O objetivo é a espiritualização, a iluminação do espírito que porventura esteja encarnado ou desencarnado. Mas, para que isso aconteça, ele tem que se dominar a si mesmo. Dominando a si mesmo e dominando o físico, o lugar em que porventura ele esteja, seja no mundo astral ou no mundo físico. Ele tem que ter um domínio total, porque é como nós encontramos lá no Evangelho. Para se entrar no mundo espiritual, no mundo, no céu, nós encontramos uma porta estreita. E essa porta estreita, pouquíssimos passam por ela. Quer dizer, nós estamos nesse mundo físico. Na medida que nos espiritualizamos, nos dominamos, vamos crescendo. Exatamente. A nossa consciência se espiritualiza, ela se mortifica de uma forma tão espetacular que, vamos dizer assim, eu poderia dizer que ela se integra em Deus. Então, haveria uma certa pluralidade de mundos habitados. Sim. O senhor poderia nos falar um pouco mais disso? Se existe mundos mais evoluídos, como é que é a visão espírita dessa classificação? Algo que pudéssemos entender que estaríamos objetivamente crescendo, mudando de patamares, e onde está a nossa Terra, o orbe terrestre, nesse processo? Exatamente. A doutrina espírita ensina, com licença, ensina lá no Livro dos Espíritos sobre a realidade dos mundos habitados. Esses mundos habitados nós encontramos em todo o universo que porventura nós possamos imaginar que exista. Aliás, o universo é infinito em todas as direções. Não é só infinito, em todas as direções ele é infinito. Daí é impossível nós imaginarmos que um dia vamos chegar no infinito. Então não temos só o sistema solar? Não, de forma alguma. Há uma multiplicidade. Muitos sistemas solares, muitas galáxias, muitos grupos galácticos. Nós sabemos que em cada galáxia existe nebulosas, existem sistemas solares. O nosso sistema solar mais próximo de nós é a estrela que está a 4,5 anos-luz de nós. É a mais próxima estrela. Não pertence ao nosso sistema solar, mas é a mais próxima. Existem, conforme a NASA já confirmou, e a espiritualidade sempre disse, galáxias a 600 bilhões de anos-luz da Terra. É o que ela conseguiu ver, mas futuramente os telescópios estarão muito mais desenvolvidos, mais apurados na sua visualização do infinito, que vão ver coisas que a ciência vai ter que mudar o conceito. Porque é tudo diferente. E essa pluralidade
naturalmente que cairia um conjunto, um grupo, numa determinada, vamos chamar, classificação de mundo, e assim cada grupo teria as suas etapas evolutivas. Sim. E há até uma corrente de nível espiritista que pensa em mundos primitivos, mundos de expiação. E você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, claro. Nosso mundo é de expiação e provas. A partir, de acordo com o que Chico Xavier passou em suas mensagens, em 2057 já estará em regeneração. Que é o nível acima. Então. Acima. Em regeneração não significa que o mundo estará regenerado. Ainda vamos encontrar determinados problemas, alguns crimes. Vamos encontrar problemas de irmãos com irmãos, como existe atualmente, entende? Mas a tendência absoluta a partir de 2057 é que o mundo vai realmente caminhar célere para chegar exatamente. A esse terceiro estágio, vamos dizer assim. Exatamente. Diz o Chico Xavier, eu gosto de mencionar o Chico porque ele está... Tem certeza, um grande médium, né? Exatamente. Diz o Chico que daqui a 7.000 anos nós vamos passar por uma outra etapa evolutiva. Aí já não terá mais crimes daqui, entende? Pelo menos eu acredito, na minha maneira de pensar, que daqui a uns 200, 300 anos o mundo já estará livre desse... Então a Terra, nesse sentido, torna-se um planeta, e aquelas que estão no nível, muito significativo para o espírito, para ele passar por essas provas, expiações, uma maneira de fazer uma lapidação no nosso espírito, poderia dizer isso? Exato. E em busca de virtudes e deixar esses sentimentos inferiores para trás. Às vezes nós pensamos, poxa, está para acontecer coisa horrível na Europa. Ninguém imagina. Está para acontecer e cerca mais ou menos de 900 milhões vão fugir para o hemisfério sul, principalmente para o Brasil. E aí a gente pensa, poxa, é Deus que está fazendo essa ruindade com ele? Não. Eles, ao longo de séculos e séculos, eles não cumpriram as determinações espirituais. Religiosidade nos Estados Unidos é quase nula. Fala que o povo americano é evangélico, a maioria, mas lá é mais comércio, tudo. É o capitalismo. Capitalismo, né? Entende? Liberando. Acontece com a Europa também. Coisas horríveis já estamos na porta. Só nem imagina. E esse materialismo muito arraigado nos leva a erros grosseiros. Exato. Né? Uns para com os outros, né? Sentimentos realmente que são ali apenas passageiros, né? Não entendem que a vida é eterna, que tem pela frente, né? Exato. No mundo. E meu irmão, esses espíritos, nós espíritos que estamos hoje no orbe terrestre, com todos, eles podem reencarnar em outros planetas, eles podem fazer migrações, visando naturalmente essa evolução do divino. Claro, porque nós de vez em quando ouvimos aí na televisão, nos meios de comunicações, falando sobre alienígenas. Nós somos alienígenas também. Por quê? Nós viemos de Capela, de outro planeta, estamos aqui na Terra. Entende? Estamos aqui. Outros espíritos, diz a espiritualidade, que 2,5 milhões de espíritos iluminados vão encarnar agora, já a partir do... Entende? Desse século XXI.
para acelerar a evolução, principalmente do Brasil. Principalmente do Brasil. Vão encarnar em vários países, mas a maioria vão nascer aqui no Brasil. Isso significa o quê? Que eles estão vindo de outros planetas. Estão vindo de outros planetas para nascer aqui por ordem superior, ordem de Jesus. Entende? Aí o que significa isso? Nós somos também alienígenas. Somos de outros planetas também. Muitos daqui são desse planeta. Os que são desse planeta, a espiritualidade ainda está caminhando devagar. O senhor citou o Chico Xavier e com certeza é alguém que mediunicamente psicografou o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Isso parece que foi muito entendido por nós como celeiro do mundo, né? Por isso o senhor se referiu realmente a essa migração, vamos chamar assim, para aquela terra que vai ter uma oportunidade de crescimento para os espíritos. Quem escreveu o livro lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho foi o Humberto de Campos. Humberto de Campos. E Humberto de Campos não escreveu esse livro dele, não. Sabia? Ele copiou de livros da espiritualidade. Já está determinado a mudança do nosso Brasil. Ele copiou, ele mesmo, o Chico mesmo fala, ele copiou do livro e mandou para cá. Porque livros não só existem aqui, também lá em cima existem muitos livros. Bem, meu irmão, nós podemos então dizer que em todo o processo reencarnatório, o que está se visando é a evolução espiritual. Exato. A evolução espiritual, meu irmão Aurélio, é a tendência de todos nós. Por enquanto, nós ainda somos muito materialistas. Ainda temos aquele sentimento de animosidade contra o outro irmão, orgulho, arrogância. Entende? Temos esses sentimentos ainda que está no nosso espírito. Na medida em que nós vamos nos desvencilhando desses sentimentos e pensamentos também, nós vamos nos espiritualizando, que é a tendência de todos nós. Veja só, espíritos superiores, temos anjos, arcanjos, querubins, tudo lá para cima. Temos os formadores, os criadores de planetas, que o Ramatiz chama de os engenheiros siderais. Ele chama de engenheiros siderais. Criam mundos. E Jesus ajudou na criação do nosso planeta também. E por aí nós podemos avaliar a elevação de Jesus. E ele é o governador do nosso planeta também. Sendo o governador do nosso planeta, ele tem uma responsabilidade muito grande pela evolução do nós, em geral. Nós seres humanos. Entende? Quer dizer, o espírito, a tendência é, sem dúvida alguma, se espiritualizar. E na medida que se espiritualiza, eles começam a reencarnar em mundos melhores. Medida que vai crescer. Exato. Não sei se o senhor sabe a história da mãe do Chico Xavier. Não exatamente o ponto. O senhor vai abordar. Ela foi levada ao planeta Saturno. Planeta Saturno. Aliás, a Terra é o planeta menos evoluído do nosso sistema solar. E ela foi levada ao planeta de Saturno, que parece que Saturno é o segundo mais evoluído do sistema. O mais evoluído é Júpiter. E ela chegou lá,
foi levada lá pelos espíritos elevados, né? E ela viu a aparência, primeiramente viu a aparência dos seres encarnados lá, que eram monstruosas. Completamente diferente a forma do nosso, do ser humano. diferente, totalmente monstruosa, que ela se assustou. Mas Ele impactou achando algo disforme. como seres humanos, mas não é um padrão, o nosso corpo não é um padrão no universo. Aí ela se assustou. Mas esse povo monstruoso é elevadíssimo espiritualmente, cientificamente, artisticamente. E nós pensaríamos, em tese, humanos, Exatamente. como ao contrário. Exato. Né? Quanto mais a disparidade, maior nos parece, né? As deformidades. Então, nós julgamos que seria o belo, né? Nosso. Exato. Diferente. Porque na medida que nós evoluímos espiritualmente, a tendência do nosso corpo é se modificar também, se adaptar à maneira. Entende? Nós pensamos de uma forma, o corpo começa modificando, se adaptando à maneira de ser nossa. Nós vamos nascer em um planeta, um outro planeta, o corpo vai se adaptar àquele ambiente. Deixa eu ver, para dar um exemplo simples desse algo tão grandioso que o senhor está dizendo, um sentimento de rancor, um sentimento de tristeza, muda a nossa fisionomia, muda a nossa forma de caminhar. Deixa eu ver então que, enquanto que aquele que está alegre, virtuoso, ele está com aparência mais feliz. Exato. Então, o que o senhor está dizendo é a lógica. Né? Se nós vamos para um determinado lugar, a nossa forma vai mudar. Né? Quando eu falar aqui sobre ufologia, só vai entender outras coisas, entende? Os seres de outros planetas, a maioria que vem aqui nos ajudar, tem cabeças enormes, corpos diferentes, braços fininhos. E que no nosso... Às vezes a boca quase não aparece porque não tem necessidade de alimentação. E que no nosso pensamento, né, em princípio, um extraterrestre que eu não devo nem aproximar, né? Nossa ignorância diz isso. Me desculpa ter que falar sobre, mas já que puxou, se outros planetas também puxam assuntos ufológicos. Houve no Chile um acidente de mineiros, não sei se tem uns 3 ou 4 anos. Ah, sim. Me lembra? Me lembro. Eles ficaram lá, parece um mês ou mais. Isso, algo bem... Coitados. E eles foram ajudados. Sabe por quem? Por reptilianos. Que muitos pensam que são os seres alienígenas piores qualidades. Sim. Um deles, quando chegou aqui, contou que, de repente, no fundo da caverna veio uns seres monstruosos, parecendo répteis, que ajudou eles, entende? Para que eles não... Para a sobrevivência, não se desesperassem, entende? Eles chegaram aqui, falaram isso, mandaram eles ficarem em silêncio. Quanta grandeza há, quanta sabedoria nesse mundo da divindade. Tem, Nossa Senhora. Meu irmão Isócrates, nesse sentido, ainda do ponto de vista didático, para o nosso entendimento, nós, daquilo que às vezes lemos, nos registros dos nossos livros da psicografia comum, temos os mundos primitivos, provas e expiação, depois na sequência de regeneração, depois mundos felizes, mundos celestiais. Eu gostaria que o senhor caracterizasse para nós, para não ficar também estendendo ou promovendo aí maior dificuldade para
da dissertação, claramente assim, o que seria uma diferença, ou as diferenças, primitivo e os felizes, pegando esses extremos? Olha só, conforme eu disse, né, na medida em que evoluímos, a nossa consciência também evolui. A consciência do ser humano, ela vem se desenvolvendo desde lá do átomo. Aliás, muito antes do átomo. E a ciência um dia vai descobrir que antes do átomo existem outros elementos desconhecidos para a ciência. Um átomo fragmentado. Em evolução. Veja só, existe primeira, segunda e terceira essência elemental. Não são os elementais. Primeira, segunda e terceira essência elementais que são, têm a sua existência no mundo etérico, no plano ou na matéria etérica e na astral, entende? Mental, ela vem descendo. Na medida que vem descendo, elas vão se cristalizando até chegar ao mineral. Cristalizou ali. Mas aí se eu ver o mineral, a ciência pode ainda desenvolver, arrebentar um átomo, entende? Destrinchar em elétrons, entende? Vários neutrinos, tudo isso. Mas, antes do elemento mineral, existem outros elementos desconhecidos pela ciência. Muitos deles, servem de ligação entre o físico e o astral. Ainda com uma vida incipiente e já com essa coisa. Exato. No mundo astral é composto de átomos também. As matérias do mundo astral é composto de átomos, mas átomos que não são físicos. Está me entendendo? Carrega consigo já energias bem diferenciadas. Bem diferente. Na medida que no físico o átomo vai se desenvolvendo, ele vai se tornando mais velho, né? Até chegar, por exemplo, o urânio, que é conhecido um dos mais velhos, mas a ciência já faz elementos muito mais pesados que o urânio. E esse átomo que era lá no mundo físico, no elemento mineral, quando chega o urânio, ele está carregado de energia. Tanto assim que eles fazem as bombas nucleares para liberar a chamada fissão nuclear. Entende? Quer dizer, esses mundos nossos, conforme foi a sua pergunta, ele tem a tendência de superar. O nosso mundo físico, ele está vamos dizer assim, na quarta ronda, na metade da quarta ronda. E já está caminhando, já passando da metade. 2057 já passa da metade da evolução do nosso mundo. Está na quarta ronda, nós vamos entrar na quinta ronda. É coisa espetacular, irmão. Os seres humanos da quinta ronda serão um tipo assim, Chico Xavier. Sim. Serão Francisco de Assis. Viram pacíficos, brandos, tolerantes. Nossa, só nem imagina o que a nossa humanidade vai ser. Quer dizer, e aí já está, desde o início da conversa, demonstrando para nós, né, eu, mais os ouvintes e telespectadores, de que a primitividade e o mundo feliz, essa conscientização que o senhor disse, né, vem exatamente desse crescimento dentro de nós, de sentimentos, de elementos que possam chegar realmente a sermos mais brandos e pacíficos que o próprio Cristo, há 2000 anos e 20 atrás, tentou demonstrar a todos nós, pobres,
terráqueos. Exato. Os planetas que ocupam o nosso sistema solar são bem evoluídos. Até o que eles consideram que não é planeta, para mim é planeta, que é o Plutão, que é o mais distante. Só porque ele é menor que a Terra, e um pouco tamanho menor que a Lua, eles acham que não é um planeta. Mas se eles verem futuramente, menores ainda, 3 ou 4 vezes menores que eles, são planetas também. E vamos encontrar, entende? Seres do nosso tamanho, nós somos gigantes para futuros conhecimentos que nós teremos quando descobrirmos que seres pequenininhos são muito elevados também. Meu irmão, parece que esse tema, se nós caminharmos com as nossas dúvidas, inquietações e busca de conhecimento, são infindáveis. Nós teremos um debate até mais longo, ultrapassando os nossos limites dados aí pela nossa rádio. Eu queria, então, para finalizar, perguntar ao senhor a reencarnação vista pelo espírito comum, pela vida comum, impacta a ele em que sentido quando ele absorve que ele tem vida eterna e tem as reencarnações? Porque nessa coisa há muito primitivismo de julgar que a Terra, que a vida nossa na Terra encerra. Né? O senhor disse aí, países mais materialistas, eles não pensam no dia de amanhã. Então eu gostaria que o senhor comentasse, para nós finalizarmos aqui, em algo que não tem esse fim, mas para o nosso debate, essa questão do impacto sobre a vida do ser humano quando ele descortina para a reencarnação, para as verdades espirituais, para as suas novas expectativas. Que impactos maiores o senhor acha que pode ocorrer, deve e é aconselhável a esses espíritos encarnados como nós? Nós estamos encarnados, mas não estamos abandonados, não. Até aqueles espíritos que estão encarnados, que fazem muito mal, pensam coisas ruins, fazem coisas ruins, eles estão encarnados, mas estão sendo observados também pela espiritualidade. Até o momento em que ela pode chegar e ajudar. Porque na medida em que nós evoluímos, nós passamos a ter pensamentos diferentes, melhores, bons. E se nós somos ruins, aí de repente nós vemos alguém no meio da rua e sofrendo, vem aquele sentimento de querer ajudar. Isso vai somar. Só esse pensamento, esse sentimento começa a somar. Como uma semente a florescer. Exato. E começa a despertar a atenção da espiritualidade. Chega um ponto em que nós, através de alguns milhares de anos, nós passamos só a pensar coisas boas, fazer coisas boas. E chegamos a um ponto em que nós não temos outro recurso a não ser nos espiritualizarmos. Porque a espiritualidade, quando vê que aquele ser humano chegou a esse ponto, ela bota a mão em cima. Vira quase um caminho natural. Exatamente. De se enxergar e caminhar. O senhor vê lá na Índia, a Índia muito pobre, apesar de eles terem investido muito em armas nucleares agora, mas é um país pobre também. Está sendo rico agora porque mudanças. Os seres humanos ali,
eles, pelo menos até a metade do século passado, 2000, ou 1900 e pouco, os seres humanos sempre eram atraídos para iniciações espirituais. E eles recebiam só aqueles que estavam realmente no ponto. Às vezes eles chegavam, a pessoa chegava a querer pedir uma iniciação, não é qualquer um não. O mestre, grandes mestres na Índia tem, eles davam um pontinho assim, ó, num papel extremamente branco, e mandavam ele ir para casa e meditar sobre esse ponto. Entende? E só era aceito se ele trouxesse respostas condizentes com a espiritualidade. Aí eles davam outro. Outra forma, diferente, circulava ele. Aí sim, ele trouxe mais alguma coisa boa, aí eles já aceitavam. Para ele iniciar. Uma escalada. Exatamente. Meu irmão, eu acho que nós chegamos além. Quero agradecer, viu, ao irmão Joctes, em nome da Web Rádio Fraternidade Universal, por tantos esclarecimentos nesta tarde, e ficamos no aguardo de outras oportunidades e disponibilidades do irmão Joctes para dar sequência a muito do que foi dito aqui. Ficam todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade e mando uma mensagem para todos para que lutem, guerreiem, façam guerra contra os sentimentos ruins, os pensamentos ruins, uma guerra contra si mesmo. Essa é a verdadeira guerra que nós devemos fazer. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigado, irmão.